E aí, pessoal, vamos finalmente então continuar aquela nossa playlist de capacitação. Eu vi o primeiro e o segundo vídeo, eles ficaram horrorosos e agora eu vou tomar um rumo mais assertivo, assim, menos abstrato. Eu escutei o podcast com o Lucas e eu quis me bater, assim, metade do tempo em que eu me escutava falando com ele, porque eu interrompia ele o tempo inteiro. E aí, assim, tem umas partes do podcast em que ele fala assim, não, veja bem, é porque o Putin ele tá lutando em duas frentes. Aí eu vou lá e interrompo o cara, e aí eu fico pensando assim, meu, quanta oportunidade eu perdi de deixar o cara falar e aprender alguma coisa com ele. Se tudo der certo, a gente vai continuar essas conversas mais pra frente. Eu tô mais animado com as coisas que eu vi hoje, tô me permitindo ser um pouco esperançoso. Não vou falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre capacitação e uma abordagem que a gente não vê e que nós brasileiros temos muita chance de desprezar ou de menosprezar essa estratégia de capacitação e de crescimento. Por quê? Porque a gente tem o complexo do escravo... Tô com a língua presa. A gente tem o complexo do escravo explorado. O que é isso? Como a gente vem de uma cultura escrava, tem algumas coisas que a gente enaltece, algumas coisas que a gente despreza, que são muito perigosas para a gente. Por exemplo, quando você tem uma cultura escrava, quanto menos você fizer, melhor, porque é o seu dono que está ganhando com todo o seu esforço. Então, quanto mais desperdício, quanto menos produtividade, quanto mais o cara se lascar, melhor, porque ele é um explorador. Né? Ele é injusto, ele não te remunera, ele não partilha, não que algum chefe ou dono partilhe de maneira justa, mas a gente tem uma certa versão a que o empresário se dê bem. Então, a gente não quer, dentro da perspectiva da cultura escrava, a gente não quer trabalhar, e quando a gente trabalha, a gente quer ser muito bem recompensado por isso. Se possível, a gente quer fazer uma jogada em que a gente leve vantagem. Porque tanta gente querendo levar vantagem da gente, que se eventualmente eu for o único que puder te vender o serviço na hora que você precisa, eu vou cobrar mais caro, porque eu não sou otário. Então, quando você pega uma cultura dessa e você joga essa estratégia, esse caminho que eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente tende a ter ranço e falar, não, cara, nem fodendo que eu vou fazer isso porque eu não sou otário. Mas é uma coisa que dá certo. E é o caminho que a China percorreu para chegar aqui onde está. E que você pode percorrer onde você está para prosperar e não necessariamente prejudicar alguém com isso. Veja, dei uma olhada nessa lista. Então aqui está meio que uma receita de bolo de coisas que você pode fazer. E aí a gente tem isso daqui é para fazer XP na vida. Para fazer XP na vida, você segue essa receita. Primeiro você paga para fazer, depois você faz de graça, depois você ganha pouco para fazer, depois você ganha mais para fazer e depois você paga para fazer outra coisa. Isso daqui é claro no começo de carreira, você não vai ficar mudando de trabalho pro resto da vida. O problema é que a nossa sociedade é muito injusta com adolescentes e jovens adultos. Por quê? Porque a gente espera que uma criança de 15 anos comece a se preparar para o vestibular e a gente quer que uma criança, desculpe, não se sinta ofendido com isso, mas a gente pede que uma criança de 18 anos escolha aquilo que ela vai estudar para seguir pro resto da vida, e a gente ainda acha que é responsabilidade dela fazer uma escolha inteligente, de uma coisa que ela tenha vocação, para que ela dê certo e seja bem sucedida na vida. Eu acho isso uma crueldade muito grande, porque na época da nossa vida em que a gente está descobrindo sexo, a gente está descobrindo esporte, a gente está descobrindo os prazeres da vida, a gente está conseguindo uma certa autonomia, a gente está curtindo jogar videogame, a gente está querendo passear e conhecer o mundo, você exigir que a pessoa ela comece a upar uma carreira e aí ela precisa jogar 8, 10 horas por dia para conseguir fazer isso, ou para passar no vestibular, ou para fazer faculdade e paralelamente estudar. E às vezes pior, ela tem que trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo. E às vezes pior ainda, ela acaba pagando uma faculdade dos amigos do ProUni, né? Porque essa foi uma medida que só fez bem para os amigos do político que inventou esse negócio.
Porque você basicamente paga muito caro por um diploma que não tem qualidade nenhuma. Então, às vezes, você está enganado fazendo uma faculdade achando que você está treinado para se tornar um profissional e sai sem saber fazer porra nenhuma. E a única coisa que aquele diploma te dá é a possibilidade de entrar como trainee, como aprendiz, como estagiário, como júnior em alguma empresa, porque aí você vai começar a aprender a ser um profissional, porque na faculdade você não aprendeu nada direito. Eu estou exagerando nesse nada e talvez a sua faculdade tenha sido muito boa, porque talvez ela não seja dessas do amigo do criador do ProUni, mas que inclusive são um investimento promissor agora que elas chegaram no fundo do poço, e que, enfim, não quero falar sobre investimentos agora. Perceba que a gente tem muitos adolescentes que sofrem muito na faculdade e depois sofrem muito no estágio, para depois escutarem de um colega de trabalho no lugar onde eles estão o que ele deveria fazer para ter uma profissão, porque aquele negócio que ele está fazendo ali é uma furada e não vai dar em nada. E ele fala, puta, é sério então que agora o lance é esse curso e esse departamento, e é sério que estão precisando de gente nesse lugar? Então eu vou estudar sozinho, me dá um livro aí. Onde que eu aprendo a fazer isso? Onde que eu tenho um treinamento? Assiste o vídeo desse canal aqui, faz um curso nesse site, e esse site geralmente é um site de conhecimento e não de diploma. E aí o cara vai lá e aprende, e de repente ele é promovido, ele é contratado em outra empresa, ele é levado para outro lugar, e às vezes todo o caminho que você percorre até arrumar o seu emprego, ele só serve para te abrir uma porta para você descobrir um universo completamente diferente. Então, o caminho que é dado para o jovem é muito injusto, e outra, ele não experimenta fazer nada na vida, ele não sabe fazer nada, ele não sabe do que ele gosta, e a gente não vem para escolher o que a gente vai gostar, a gente vem para descobrir o que a nossa natureza gosta. É bem bizarro assim. É um papo quase esotérico, mas é isso. Se eu escolher gostar, por exemplo, de contabilidade, eu não vou conseguir, porque o meu negócio é conversar com pessoas. Cara, eu passo 6, 8 horas por dia conversando com meus alunos, eu paro de conversar com meus alunos, o que eu faço? Eu venho gravar vídeo e eu me sinto conversando com vocês. Se você me colocar com uma planilha de Excel, com uma planilha de um sistema financeiro, para eu ficar fazendo conta o dia inteiro, eu vou morrer de depressão no segundo mês. E não é porque eu não possa ser um bom contador, é porque eu vou me esforçar tanto para ser um bom contador, que quando eu conseguir eu vou querer cortar os pulsos, porque não é o que eu quero ficar fazendo. E por não gostar eu vou fazer mal, e eu não vou me destacar, e eu vou querer sempre ir embora, e eu não vou querer andar aquele extra mile. Eu acho que foi o Stephen King que fala, que ele insiste nesse extra mile, porque assim, quando você tem a natureza, quando você tem gana para coisa, você começa a fazer e o tempo passa e você não percebe, e você fala, mano, vou passar mais meia horinha, quando você vê, você virou a noite jogando. Você vai ser bom para upar o jogo pelo qual você é apaixonado. Se você amou o Lost Ark, você consegue grindar 12 horas no Lost Ark, fazer quest 12 horas seguidas no Lost Ark sem perceber, é claro que seu char vai ser muito mais forte do que no BDO, que você grinda 20 minutos e dorme e fica puto porque falhou o enchante. Entende? Você tem que descobrir que jogo te satisfaz, não é em que jogo você pode ser bom, porque em ser bom num jogo pode envolver querer cortar os pulsos enquanto você joga porque você odeia aquilo, e o trabalho é exatamente a mesma coisa. Quando me perguntam por que eu não jogo Lost Ark, eu falo, cara, se for para ficar cumprindo o task list, eu arrumo um emprego e eu quero ser pago por isso. O jogo, por mais bonito que seja, por mais glamouroso que seja, por mais técnico, por mais high-tech que seja, ele não vai agradar se eu não gostar de fazer aquilo, propriamente dito. Então, tem muitas profissões que têm status, que são admiráveis, e que quando você vai ver, você faz lá e não gosta. Por isso que tem uma coisa que o japonês me falava, que era Tameshi ni wa shippai wa nai, né? Tameshi é experimentar. Você não tem como fracassar em experimentar alguma coisa. Porque você está experimentando, você está fazendo para conhecer. E eu acho que na vida você tem que experimentar muitas coisas e tentar muitas coisas, e descobrir alguma coisa que você gosta muito, e aí depois você vai se capacitar naquilo. É claro que esse discurso ele é meio injusto, porque ele pressupõe que todo mundo na sociedade tenha um lugar ao sol e possa se especializar para ficar bom naquilo que ama. Gente, não existe trabalho para todo mundo, que dirá trabalho que cada um ama para todo mundo. Não dá.
Então, se você trabalha com aquilo que você ama, sinta-se muito privilegiado. Primeiro porque você trabalha e depois porque você ama o que você faz. Agora, se você pode começar a fazer um monte de coisas para ver aquilo que mais te dá prazer, você pode, por exemplo, descobrir muito cedo na vida ou tarde na vida, não interessa, alguma coisa em que você pode ser muito bom. E aí eu quero contar algumas histórias para vocês, inclusive a minha, porque a minha história. Porque longe de querer ser ídolo de alguém, eu quero compartilhar uma história para ver se vocês conseguem se inspirar num monte de histórias juntos. Não fazer exatamente a minha, pelo amor de Deus. É uma estratégia chinesa. Cara, eu levo 10 minutos para começar o vídeo, né? É uma estratégia chinesa pagar para fazer alguma coisa. E o que é pagar para fazer alguma coisa? É você pegar a matéria-prima e processá-la e vendê-la tão barato, mas tão barato, que no fim das contas acaba não compensando. Nos primórdios, quando as primeiras empresas do Ocidente elas começaram as empresas dos ricos asiáticos também começaram a levar trabalho para ser feito na China, o único objetivo e o único ponto em abrir fábricas na China é que a mão de obra era tão barata, mas tão barata que compensava você dar o trabalho para os caras fazerem e deixarem eles lá fazendo. Então compensava o transporte, compensava o navio, compensava tudo de tão barato que era aquilo. Então basicamente o que eles estavam fazendo? Eles estavam pagando para fazer coisa, ou fazendo coisa de graça. E aí o que aconteceu? Eles foram aprendendo a fazer, e aprendendo a fazer eles foram se especializando e foram ganhando velocidade, foram ganhando qualidade, foram ganhando vantagens competitivas, e aí eles começaram a ganhar um pouco mais para fazer. E a China, ela está em algum ponto agora entre se ganhar um pouco mais para fazer ganhar mais. Por quê? Porque agora eles já começam a ter tecnologia deles, eles já começam a ter produtos do trabalho deles. E aí quando você vai ficando bom naquilo, aí o que você faz? Você paga e vai fazer outra coisa. Ou seja, você recebe uma outra montadora ou uma outra fabricante de qualquer produto que seja, e aí você vai aprender a fazer aquele produto. A gente vê que ao longo do tempo a China ela sofreu pesados ataques e ela sofreu pesadas, coisa que a gente pode até chamar de sanções também, porque é uma sobretaxação e há uma exigência de benefícios alfandegários e a gente pode chamar pessoas melhores para especificar isso para vocês no futuro próximo, e aí eu vou fazer de tudo para não ficar interrompendo o cara o tempo todo. O ponto se os Estados Unidos ele fala assim, é o seguinte: você vai ser obrigado a importar de mim o tanto que eu importo de você. Então você vai ter que comprar coisas que você não precisa. Por quê? Porque eu quero equilibrar a minha balança comercial. Não que isso tenha sido executado de fato, mas uma tentativa de fazer isso e uma certa concessão disso teve. E aí, nessas horas, a China ela tem todo o direito de falar, então vai tomar no cu e eu não compro nada e você não me vende nada. Mas aí ela fala, tá bom, eu compro. Eu compro mais caro, quer dizer, eu compro uma coisa que eu não preciso e eu vejo o que eu faço com isso, para que a gente continue numa boa. O que ele está fazendo? Ele está superando os debuffs de todas as injustiças que ele está sofrendo e ele está aprendendo a tancar esses debuffs. Eu vou comprar coisa que eu não preciso, e para eu comprar coisa que eu não preciso, eu tenho que ganhar dinheiro o suficiente para ter lucro para eu poder comprar essas coisas que eu não preciso. E a hora que chegar esse monte de algodão que eu não preciso, a hora que chegar esse monte de coisa aqui que eu não preciso, eu vou pagar para fazer alguma coisa. Eu vou pegar esse algodão, vou levar lá no meio de um monte de véia e vou falar que pantufa que dá para fazer com esse negócio. E eu vou colocar as velhas para fazer pantufa e depois eu vou vender barato. No fim das contas, eu comprei um algodão que eu não preciso e vou vender muito barato isso daqui, que mal vai pagar o preço do algodão, mas eu vou ter um monte de véia que sabe fazer pantufa, e aí o meu país upou, as véias do meu país uparam. E Fausto, você está falando de um país ou você está falando da minha carreira? Não, eu estou falando de você, porque quantas vezes você pegou um trabalho que te daria prejuízo? Quando foi que você pegou um trabalho que não te compensaria? E quando foi que você comprou uma coisa que você não queria para aprender a fazer uma coisa que pode ser bom para você no futuro? As pessoas não pensam nisso.
E o que seriam investir os debuffs? O que seriam investir aliás, investir os buffs? Do mesmo jeito que você tem que aprender a superar as injustiças e a tancar os debuffs, você precisa aprender a investir os buffs que você teve a sorte de ter. Por quê? Porque você poderia não tê-los. Você poderia não tê-los. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você trabalhe por uma determinada quantia e essa quantia ela é subtraída em R$ 40. Por quê? Porque você leva R$ 20 para ir e R$ 20 para voltar de tão longe que é o seu trabalho. Então, vamos supor que você ganhe, sei lá, você ganha R$ 200 por dia. E aí você meio que não ganha R$ 200 por dia, porque se você leva 20 para chegar lá e 20 para voltar, então na verdade o seu salário, o seu pagamento diário é R$ 160. Você vai ter que aprender a pagar, a viver, e vai ter que pagar os seus boletos, e vai ter que ver o que vai dar para fazer, onde vai dar para você morar, o que vai dar para você vestir, o que vai dar para você comer, baseado nesses R$ 160 vezes a quantidade de dias que você for trabalhar. Mas imagine que você tem um colega de trabalho que está fazendo um trampo ali naquela empresa e que está morando na casa da sogra, que é sua vizinha. E aí esse cara fala, vem aí, eu te dou carona. E aí você fala, pô, cara, obrigado, quanto que é a gasolina? Ele fala, nada não, fica tranquilo, eu já tô indo pra minha casa mesmo, pelo menos a gente vai conversando, vamos batendo um papo. Não precisa me pagar nada, não. Esse cara, ele não te leva, mas ele te traz de volta. E aí o seu salário aumentou. Por que o seu salário aumentou? Porque você ganhou um buff inesperado. E qual foi esse buff inesperado? Você paga menos, você gasta R$ 20 a menos com transporte. Então você ganha 200 no dia, mas você só gasta 20 para ir e não gasta nada para voltar. O que você vai pensar? Pô, 20 a mais por dia dá para eu comer no McDonald's todo dia antes de voltar para casa, certo? Errado, você tem que investir esse buff. Você não pode contar esse buff como uma renda fixa, como garantido. Por quê? Porque o cara ele pode brigar com a sogra e o cara pode brigar com o chefe. E amanhã ele pode não ir mais trabalhar onde ele trabalha. Então, os buffs você não pode considerar como parte do processo. E os debuffs você tem que aprender a tancar. Por quê? Porque você é otário na cultura de escravos. Quem faz isso é otário. Por quê? Porque estão levando vantagem em cima dele e ele está tomando no cu. Só que a vida é muito mais ampla do que isso, e a sua visão de mundo ela deveria abranger muito mais do que isso, porque se você é capaz de trabalhar debuffado, o dia que você não sofrer esse debuff, você vai ter vantagens. E se você investe os buffs, o dia que eles cessam, você está preparado para tancar. Você está preparado para tancar isso. Não só você está preparado para tancar isso, como você tem um acúmulo, você tem uma reserva. E essa reserva, por exemplo, ela pode te gerar renda. E aí você já começa o seu plano de aposentadoria bem lascado. Então, olha que interessante, você pode ter 18 anos, pode ter arrumado um trabalho nessa situação, e o plano que você fez, e você tem que cuidar da sua tia que está doente, você tem que ajudar o seu priminho que está na escola, você é o arrimo de família, você não consegue economizar, não dá para você cortar gastos, não te sobra nada. Se você investir o buff da carona que você ganha, você pode começar um plano de aposentadoria, porque em 2 anos nessa situação, você vai ter investido, sei lá, R$ 400 por mês, e você vê que você já vai ter uma renda passiva que começa a te dar uma certa segurança, ou que pode se tornar um impulso para você empreender para alguma outra coisa que você precise. Isso passando perrengue. E durante todo esse tempo, você poderia perder a sua carona com dignidade. Se o cara falasse, briguei com a minha sogra, você não precisaria ser falso com o cara, falando, não, pô, família em primeiro lugar, você tem que ficar de bem com a velha, pô, você precisa morar aqui porque isso aqui é um bairro legal. O que você está sendo, cuzão? Você está colocando seu interesse em cima do interesse do cara que te dava carona de graça. E aí você acaba de perder a boa vontade que esse cara tinha com você, porque ele vai perceber o quanto você está sendo cuzão com ele. E karma existe. Karma existe. As pessoas que sempre fizeram alguma coisa por você, quando perceberem que você está sendo cuzão com elas, elas não vão fazer mais e você não vai poder contar com elas nunca mais. Agora, se você chegar para esse cara e falar assim, meu, se coloque em primeiro lugar, você não está aqui para fazer a sua sogra feliz. Veja aquilo que é melhor para você. E se a sua sogra está sendo injusta, manda ela pastar. Se o problema é a carona, fica tranquilo que eu consigo voltar, cara.
te apoio completamente nisso. E te digo mais, você me ajudou tanto nesses 2 anos que você me deu carona, que se você precisar, eu tenho uma grana guardada aqui para te ajudar e te dar uma força até você se estabelecer. Uma grana que eu economizei das caronas que você me deu. Você vai conquistar uma amizade para sempre. E aí você fala, nossa, Fausto, como você é maquiavélico, você faz conta de dinheiro com amizade. Não. É que os recursos, eles permitem que você não seja cuzão com as pessoas. Os recursos que você gera e que você acumula e os investimentos que você faz permitem que você seja uma pessoa decente, legal, alguém que você gostaria que o outro fosse com você. Vamos lá. Eu tenho uma história para contar para vocês, que é a cabeleireira de Mogi. Eu não vou dar mais detalhes do que isso, porque Mogi talvez nem tenha tanta cabeleireira assim. Ainda bem que ela já mudou de lá e ela não vai se sentir reconhecida. Essa é uma amiga minha e eu, por várias vezes, eu quis esfregar a cara dela no asfalto. É a minha amiga. Várias vezes eu quis esfregar a cara dela no asfalto. Porque era assim, ela era uma cabeleireira habilidosa que tinha voltado do Japão. Habilidosa, ela era boa naquilo que ela fazia. E ela tinha todas as ferramentas necessárias na vida dela para ser extremamente bem sucedida fazendo o que ela fazia. Só que ela era péssima em se vender, ela era horrorosa em se vender. E não adianta você ser a melhor cabeleireira do mundo, não adianta você ser o melhor professor de inglês do mundo, não adianta você ser o melhor profissional do mundo se você não souber vender o seu trabalho. E ela não sabia. E aí o que aconteceu? Ela conseguiu um trabalho no Sorro. Sorro não sei se vocês conhecem ali em São Paulo, é um cabeleireiro gourmet, porque eu corto o cabelo por R$ 25, porque eu vou num lugar legal e um cara que faz um excelente trabalho e que me cobra só isso. Eu poderia ir num de 15, mas eu gosto de valorizar o trabalho bem feito do cara, mas eu também não vou pagar R$ 120 num cabeleireiro só porque ele coloca lá barbershop e me dá uma água gelada num copo de R$ 800. Eu não pago esse prêmio pelo glamour do lugar. O Sorro é um lugar onde você paga, sei lá, 200 conto para cortar o cabelo e vão te passar os cremes mais bonitos, vão colocar música ambiente, vão colocar aromatizador e vão te dar um corte gourmet e vão ficar sendo legais com você. E eu odeio que sejam legais comigo porque o protocolo da casa pede que sejam legais para ser legal comigo. Eu prefiro que a pessoa não seja obrigada e que espontaneamente ela decida que ela vai ser legal, porque eu também sou. É muito mais recompensado. E aí ela falou, olha, eu corto o cabelo das mulheres lá e me pagam R$ 80. Me pagam R$ 80. E aqui, do lado da minha casa, os caras querem me pagar R$ 30 para eu cortar o cabelo. R$ 30 para cortar o cabelo. E aí eu falava, então... São R$ 30, mas é R$ 30 do lado da sua casa. E aqui você pode criar portfólio, né? Você pode construir portfólio. Você pode ficar conhecida, você pode crescer, o negócio pode ser seu, você pode trabalhar na sua casa. Ela falou, não. Porque só tem pobre. Aqui as pessoas, se eu cobrar R$ 100 aqui, ninguém vai cortar cabelo comigo. Eu falei, sim, você tá em Mogi. Desculpa, gente, se vocês forem de Mogi, me desculpe. Até tem um lugar chique, mas eu não acho que as pessoas de Mogi liguem para isso. Então, você vai fazer um negócio no... Quando você cobra R$ 100 ou R$ 120 para a pessoa cortar o cabelo, em São Paulo, a pessoa tem a brisa de ser vista num salão de R$ 120, de R$ 150, de R$ 200, tomando uma cerveja de R$ 60. E aí, naquele momento, ela se sente bonita e poderosa. Ela pode ter economizado o mês inteiro para fazer esse rolê. Mas vai ser um rolê que um monte de gente que não a conhece vai admirá-la e ela vai sair dali com um valor simbólico que ela foi buscar naquele salão. Em Mogi das Cruzes, todo mundo se conhece. Sua vizinha sabe que você é pobre. Aí, quando você vai num cabeleireiro que te cobra R$ 150, ou 200, desculpa, um trabalho sofisticado de trança, alisamento, eu sei que permanente custa tudo isso. E eu tô falando de preços de 2012 também, tá? Eu tô bem desatualizado com o preço de corte de cabelo na época. Em 2012 ela ganhava R$ 80 por corte no Sorro. Pra você ver que não é um salão barato. E aí ela falava... O ponto que eu quero é dizer, se ela abre um Sorro em Mogi das Cruzes, a vizinha, ela não vai não paga R$ 300 no tratamento de beleza num cabeleireiro chique,
Porque ela não vai ter o valor simbólico desse lugar. Por quê? Porque ela é conhecida na cidade inteira e as vizinhas tudo sabem que ela é pobre. Ela não vai ter isso. É mais fácil a pobre de Mogi sair para São Paulo e ir uma vez no ano e no Sorro para ter um dia de princesa do que ficar indo em Mogi num lugar super sofisticado. Quando ela vai em São Paulo buscar sofisticação, mas quando ela volta para Mogi, ela quer a simplicidade e ela quer um valor barato. Esse vídeo na sua cabeça pode ter se transformado num vídeo que está aqui para falar mal da cidade de Mogi, mas não, ele está aqui para te falar da importância de valor simbólico. E esse negócio de valor simbólico é complicado porque você não pode contar que se você sair do Sorro, você vai conseguir abrir um. Porque para você abrir um Sorro, você vai ter que pagar fortuna num ponto, porque ele só existe em lugares caros, dentro de shopping, em avenidas principais. Você vai ter que pagar muito caro no ponto, você vai ter que pagar muito caro no equipamento e vai ter que gastar muito com decoração, e vai ter que gastar muito com equipe, porque tem a menina que te leva a toalhinha, tem a menina que te leva o chá. Então você tem que cobrar caro. É uma balada o salão de beleza. Daqui a pouco vem o pessoal do Sorro me ligar e dizer que eu tô difamando os caras. Não sei nem se existe isso, mas o ponto se você tem uma vizinha querendo cortar o cabelo por R$30, e eu falava pra ela, amiga, quando você tá gastando pra ir pra São Paulo, R$18, quanto tempo você leva? 1h30 pra ir, umas 2 horas pra voltar. Você é burra. Você é burra pra caralho. Você é burra pra caralho, eu vou esfregar sua cara no asfalto. Porque se você tá gastando, se você leva 1 hora pra cortar o cabelo de uma pessoa, mas você leva 4 horas pra ir e voltar, você podia estar aqui cortando 5 cabelos, e aí isso aí ia ter 150 conto. Mas aí não valoriza o meu trabalho. Aí eu falava, vou esfregar o outro lado da sua cara no asfalto. Você não pode pensar desse jeito. Você não pode pensar desse jeito porque você não tem nada em Mogi. Assim como você não tem nada no Sorro além de uma indicação. E hoje você está trabalhando lá, amanhã você pode não estar mais. Aqui você tem condições de ganhar pouco para fazer uma coisa que você faz bem, para que as pessoas saibam que você faz bem e cobra pouco, e com isso você vai compor portfólio. Um dia uma pessoa vai e acha legal, mas no outro dia vai uma pessoa e acha sensacional, porque nunca ninguém cortou o cabelo dela desse jeito. Aí no outro dia a pessoa acha muito bom, porque além de você cortar razoavelmente bem o cabelo dela, você é uma pessoa muito legal e muito divertida. Aí no outro dia vai uma outra pessoa e não te acha tão divertida assim, mas nossa, como você é interessante, porque você tem tanta coisa para contar sobre o Japão. E aí você vai crescendo e com portfólio, com bons casos de sucesso de pessoas que você cortou o cabelo da pessoa ali na cidade, ela gostou de você, ela quer saber mais sobre você, ela quer saber como foi a sua vida no Japão, ela se interessou pela sua história, ela ficou curiosa para saber sobre a sua família, ela quer saber quais são os seus sonhos, porque mulher conversa enquanto corta o cabelo. E no Sorro você está conversando com uma mulher que você não vai ver nunca mais na sua vida. Por quê? Porque simplesmente você não vai estar lá, que não vai ser ela na próxima vez que você for trabalhar. Pode até ser, mas assim, demora muito mais. A probabilidade de você criar um ótimo portfólio, mas não conseguir atender porque você mora em Mogi, porque tem que arrumar muito bem a sua agenda. E uma pessoa que paga caro, ela também quer a sua disponibilidade. Na hora que ela quer, ela não quer que... Enfim, são várias complicações e implicações que tem aí. Imagina se você arruma um corte em São Paulo de manhã e aí a outra fala que quer ir à tarde. O que você vai falar pra menina que quer ir à tarde? Você fala, não, eu só posso atender de manhã porque eu já vou estar aí. A outra que tá te pagando 300 pau num corte de cabelo, ela vai falar, vai tomar no cu então, não quer cortar, não corta. E você nunca mais vai ver a pessoa. E você vai ter perdido pontos de karma. Agora, quando você vai compondo um bom portfólio porque as pessoas gostam do serviço que você presta, o que acontece? Você conquista mercado. Por quê? Porque vai aparecer alguém que vai falar, nossa, ela cobra um valor tão justo pelo preço bom que ela faz, e ela é uma pessoa tão legal que agora eu posso até encontrar um cabeleireiro mais barato, eu posso até encontrar um cabeleireiro num salão mais chique, mas eu vou nela porque ela agora é minha amiga. Então não é porque abre um salão e o cara cobra R$5 mais barato que eu vou deixar de ir no que eu vou. Por quê? Porque nós já temos uma certa amizade legal e a cada 2 meses lá e ver como que o cara tá e conversar com ele. E as pessoas
as pessoas se mantêm fiéis se elas gostam do serviço que você presta. Então, imagina que eu tivesse aula de inglês com uma pessoa e aí eu fosse convidado e eu tivesse, sei lá, ganhando R$ 100 para dar aula para essa pessoa. E aí me liga uma outra escola chique, gourmet, e fala assim, olha, nós temos um aluno aqui que quer fazer aula com você e a gente pode te pagar 120 ou 150. Quando você olha diretamente para esse valor, você fala, não, é claro que eu quero. Só que aí quando você chega para o seu aluno e fala, valeu, falou, o que você consegue no seu mercado para o resto da vida? Você consegue pro resto da vida uma indicação assim, pô, esse cara é bom, mas ele também, não dá pra você contar muito com ele não, porque do nada o cara pode chegar pra você e falar valeu, falou e parar de dar aula pra você e foda-se você pra arrumar outro professor pra continuar o trabalho que ele tava fazendo. Karma existe. E essas referências, elas vão ficando no seu portfólio. E são essas indicações que vão te trazendo mais pessoas ou vão afastando mais pessoas de você. É que como a nossa perspectiva ela não é tão abrangente assim para você conseguir enxergar os efeitos do karma, sem esse tom esotérico da coisa. Eu estou falando aqui de ação e reação mesmo, sem essa parte de energia quântica. Então você precisa ser pelo menos leal e não adianta você compor portfólio e conquistar mercado se você não conseguir manter esse mercado. Então, eu já tive alunos que eu não podia atender e que me fizeram recomendações de outras pessoas num outro momento. Eu já tive pessoas que eu não podia atender na época e que vieram depois no momento em que eu podia atendê-las. Agora, eu tive alunos que pararam de fazer aula comigo e que depois voltaram a fazer aula comigo. Agora, quando eu olho para trás, eu vejo que poucas vezes eu fui lá e privei o aluno de um horário que ele havia conquistado. Então, se ele começa a fazer aula comigo uma vez por semana, a iniciativa sempre vai partir dele e não vai partir de mim no sentido de não quero mais te dar aula. A menos que o cara ele pise na bola ao ponto de realmente ser indesejável na minha lista de alunos. Mas eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu mantive pessoas muito boas no meu portfólio, no meu histórico, e elas geralmente trazem pessoas tão boas quanto elas. E a gente geralmente se entende. E quando a gente não se entende, eu também não faço muita força de reter. Mas, ainda assim, para vocês verem como essa história ela funciona, eu contratei uma professora de chinês também. Eu decidi que eu vou estudar russo para valer. Eu vou fazer muita força para aprender russo. Vou estudar, vou praticar, vou escutar, vou ouvir e tudo mais. E o chinês, como é um idioma muito complexo, mas muito complexo, eu vou fazer para desestressar. E eu vou ter contato com ele só durante a aula. E eu não vou ter metas de evolução, eu não vou ter data de quando eu quero chegar à fluência. O russo ele tem um som pra gente que é impossível. O chinês ele tem pelo menos uns 8 que eu não consigo pronunciar. E as minhas aulas elas vão ser muito para ficar tentando isso, para o dia que eu decidir estudar para valer, eu ter um pouco mais de facilidade, ter um pouco do caminho andado. É basicamente isso. Então eu fui lá e contratei uma professora e eu não prezei pela melhor professora, eu prezei por alguém que me parecesse legal e que parecesse que ficaria feliz com essa remuneração. Eu conheci uma professora e assim, ela é simplesmente sensacional. Ela é inteligente, ela é esforçada, ela prepara a aula, ela tem flexibilidade, ela tem dificuldades com o inglês, mas ela consegue se expressar de um jeito ou de outro. Às vezes eu peço para ela escrever e aí eu entendo a letra em japonês e falo, então é isso daqui. E a gente dá um jeito de se comunicar e acima de tudo ela é divertida. Divertida, super simples, pontual e tudo mais. Aí eu falei, você está me cobrando só isso por hora, de verdade? Você não pensa em aumentar? E eu estou te perguntando isso por 2 motivos. Primeiro, porque eu realmente acho que sua aula vale mais. E segundo, porque me incomoda me programar para pagar uma coisa e depois você me dizer que aumentou o preço. Os meus alunos eles só recebem comunicação de aumento em épocas de dissídio em que eu falo, olha, a inflação foi tanto, então eu vou ter que corrigir tanto. E geralmente eu perco para a inflação. Eu perco até para o índice Big Mac. E aí quando os alunos novos entram, aí eu cobro o valor reajustado, que eu acho justo. Eu falei, me incomoda me programar para te pagar um valor e amanhã você virar para mim e falar que você vai mudar o preço. Talvez isso me desestimule
pelos planos que eu vou fazer aqui de continuar estudando com você. E ela falou, olha, eu vou subir o meu preço, mas não tão cedo. E aí ela me explicou. Ela falou assim, sabe o que é? Eu não tenho experiência. Eu sei falar chinês, grande coisa, meu inglês é ruim. E eu não sei ensinar estrangeiros. Uma coisa é ensinar chinês para criança chinesa. Outra coisa é eu pegar o inglês que eu falo mal e tentar ensinar uma pessoa que, né, para você é mais fácil, porque você trabalha com idiomas, eu não. Quer dizer, os meus outros alunos não. Os meus outros alunos é um perrengue desgraçado, porque eles não sabem o que eles querem aprender. A conversa ela foi mais ou menos nesse sentido, que ela tem muita dificuldade e que ela precisa de dicas, e eu vou dar para ela dicas que talvez sejam preciosas nesse novo trabalho que ela começou a fazer. E ela falou, então eu quero pagar pouco porque o aluno ele me ajuda fazendo aula comigo. E eu falei, cara, isso é muito chinês, né? Ela falou, isso é japonês também, tem um pouco disso. E brasileiro, se a gente tem uma cultura que, assim, se o preço de mercado é tal, você fala, não, o preço de mercado é esse. Eu não sou experiente em porra nenhuma, você tá o quê? Tá falando que meu trabalho não presta? Por quê? Porque a gente não consegue precificar a experiência e a inexperiência. As pessoas simplesmente não conseguem. Você aceita pagar mais caro porque o Sorro é chique num ponto chique, onde as pessoas se sentem celebridades cortando cabelo lá. Mas você não paga mais caro por uma pessoa dentro do Sorro que é muito mais experiente do que aquele que está treinando. A gente não remunera experiência. Isso é um problema da nossa cultura. Então, quando chega alguém e fala que vai te pagar menos porque você não sabe muito bem, você se sente ofendido e manda a pessoa tomar no cu. E fica dizendo pra você mesmo, eu sou profissional, pô, eu sou profissional. E, na verdade, você é inexperiente. Então, quando uma pessoa ela aceita cobrar menos por isso e ela tem gratidão por você contratá-la no momento de experiência, de progresso de carreira em que você está, isso é um ótimo indicador de que ela vai se desenvolver muito dentro do que ela faz. Por quê? Porque ela não quer ganhar pouco para sempre, porque ela quer melhorar cada vez mais. E quando ela melhorar cada vez mais, a promoção dela terá vindo de dentro para fora. O que eu quero dizer com a promoção sempre acontece de dentro para fora? Não é que você vai ser promovido a gerente e lá você vai se tornar um gerente. Não, você vai se tornar um gerente antes de ser promovido. Você vai desenvolver as habilidades gerenciais. Você vai desenvolver a habilidade de falar com as pessoas, de gerir conflitos. Você vai aprender antes de ser promovido. E a sua promoção ela vai ser um resultado da sua capacitação. A capacitação ela vem primeiro, depois vem o reconhecimento. Então essa professora primeiro ela vai se tornar boa. E depois ela vai falar, quer saber, eu me garanto em todo tipo de situação, com todo tipo de aluno, então eu já posso mudar de patamar, eu já posso subir meu preço. Ah, Fausto, mas isso não funciona para mim. Eu me consolidei no mercado através disso. No ano de 2010, a minha amiga de infância, Vanessa, ela me apresentou o Renato. E eu tive uma conversa honesta com o Renato. Eu falei, cara, eu fiquei 10 anos no Japão. Os 10 anos que eu tenho de experiência no mercado de trabalho no Japão, eles não valem nada no Brasil. Não adianta bater na porta da Volkswagen e falar, deixa eu ser chefe de produção porque eu manjo ser chefe de produção. Isso não vai acontecer. Não adianta eu chegar aqui no RH da Chartes e falar assim, eu sei trabalhar com RH, eu sou experiência. Bristol, empresa japonesa, onde? Iwata. Oi? Entende que não tinha cabimento. Eu falei, Renato, eu estou começando do zero. Eu preciso de experiência, eu preciso de portfólio e eu preciso conseguir expandir. Então eu vou começar a te dar aula por metade do preço e você vai fazer aula, a gente vai vendo o que vai dar, mas quando você for fazer referência, quando você for indicar o meu nome, eu quero que você lembre que eu estou te cobrando metade do preço, não necessariamente os próximos alunos terão o desconto que você tem. Era 2010 e eu perguntei para ele, quanto você paga para o seu atual professor de inglês? Porque ele estava insatisfeito. R$70, porque era desses professores que atendiam prédios chiques da Vila Olímpia. Só depois eu fui descobrir que tinha professor trabalhando por 20, 30 e que aquilo já estava... Né? Porque eu falava para as pessoas que eu cobrava metade, dava 35, eu achava que eu estava trabalhando de graça, mas aí eu descobri que 35 era acima da média de mercado que se cobrava naquela época. E aí eu comecei a dar aula para ele e o cara começou a gostar muito da aula.
Ele falou, eu acho que a gente pode ajustar. Eu falei, não, eu fiz um acordo com você e eu vou manter esse acordo. O Renato, ele começou a me trazer alunos e eu fui regredindo, diminuindo a taxa de desconto. E aí cada aluno que chegava para mim, eu diminuía mais o desconto para me aproximar do valor que ele estava aceitando pagar no mercado quando eu voltei para o Brasil. E as pessoas estavam felizes com isso. As pessoas estavam felizes com isso. E aí a minha agenda encheu. Tipo, a minha agenda lotou no lugar onde eu estava. E aí ele falou, pô, vai chegar uma hora que você vai... não vai ser mais interessante você me dar aula, né? Se você continuar com esse preço. Eu falei, oi? Não, eu tenho um acordo com você. Enquanto você tiver necessidade dessas aulas, enquanto for interessante para você, a gente vai fazer. Eu não vou alterar esse preço. Isso é uma... O que eu estava fazendo na primeira semana em que eu dei aula pro Renato? Eu literalmente estava pagando para trabalhar. Porque se eu fosse considerar o transporte de ida e volta, e as despesas, e uma série de outras coisas, isso não pagava o mínimo que eu precisava ganhar para me sustentar bem. E eu saía da minha casa e eu ia até a Vila Olímpia e depois eu voltava para minha casa e eu fazia todo esse trajeto e eu ia lá para dar uma aula. Um monte de professores que falam que não dá para você viver só de aula particular, eles jamais se submeteriam a trabalhar numa situação dessa. Por quê? Porque ele está tomando prejuízo. E aí a grande maioria dos professores, eles falam não compensa. Mas lá eu estava. Eu ia 2 vezes por semana, eu aparecia lá, dava aula para ele. Aí de repente começou a fazer um outro aluno. E aí eu coloquei em horário casado. Então isso foi me dando portfólio, porque eu comecei a ter boas referências. Então passou uns 3 meses e a Ticiane foi lá assim, ele não falta nenhuma vez. Ele nunca falta, ele sempre chega e ele sempre chega no horário. São essas coisas pequenas que vão construindo o seu portfólio. Porque o seu portfólio nada mais é do que o seu histórico. E aí chega uma pessoa e fala assim, nossa, estudei inglês a vida inteira, nunca consegui aprender nada, eu tenho um bloqueio, eu tenho problema, eu tenho dislexia com inglês. E aí você fala, não, vamos ver qual que é o seu problema. E aí você vai dar um atendimento personalizado. Por quê? Porque quando você faz barato, você tende a fazer bastante. Quando você faz bastante, você tende a melhorar. Se você gosta daquilo que você faz, você tende a melhorar ainda mais. E aí você vai criando alternativas e você vai lidando com superando debuffs. Nesse caso não é debuff de injustiça, é debuff em geral mesmo. Às vezes você pega um aluno que tem muita dificuldade, esse aluno ele não vai desenvolver rapidamente, logo esse aluno não vai ser portfólio de performance. Ele não vai ser portfólio de performance. Ninguém vai falar assim, nossa, você viu como ela está falando muito melhor agora? E ela não vai te dar esse desempenho que você precisa. Como o Renato me deu, por exemplo, que ele começou a fazer progresso a passos largos. O Alexandre, por exemplo, que começou a aprender muito rápido. E todo mundo olhava para a melhora no inglês deles, associava com as aulas comigo e falava, não, se eu fizer aula com esse cara, eu vou melhorar rápido também. Mas aí tinha uma outra aluna que não melhorava, mas a perspectiva que ela tinha de mim construía portfólio, porque a vida inteira eu tive dificuldade. Eu tive professores que não tiveram paciência de começar a me dar aula, que me traumatizaram porque falaram que eu nunca ia conseguir aprender. Agora vem um cara desse daqui e fala que a culpa não é minha, fala que eu tenho vários traumas e que eu tenho dificuldade, mas que essas dificuldades são superáveis. Eu estou estudando, eu não estou fluente, mas eu estou muito melhor do que eu estava antes. E aí essa história, quando ela conta para quem está em volta dela, começa a reverberar no meio de muita gente. Nossa, mas se ele tem paciência com ela, comigo ele vai ter também, então eu quero conversar com ele para ver como que seria a aula com ele. O que eu estou fazendo? Eu estou compondo o portfólio. E você pode pegar essa história e transferir para brigadeiro. Porque quando você faz o brigadeiro, todo mundo faz, você está fazendo uma coisa que todo mundo faz. Brigadeiro não tem segredo, não dá para deixar maravilhosamente diferente. Cara, é brigadeiro. É a mão de obra de você ferver ali, cozinhar, misturar com chocolate quente, fazer a bolinha. É o trabalho que dá ficar passando naquela desgraça daquele granulado lá com a sua mão toda melecada de margarina. É brigadeiro. Agora,
A pessoa, ela não vai pagar um triplo, exceto se for numa cafeteria chique, exceto se for numa doceria chique, exceto se for lá dentro do Sorro, que você compra um brigadeiro por R$ 45. Meu, eu realmente tô pegando no pé do Sorro, que eu tô com raiva da minha amiga. Eu quero esfregar a cara dela no chão. As pessoas, elas vão comprar brigadeiro com você porque elas gostam de você, não porque elas gostam de brigadeiro. É disponibilidade, tem que estar lá na hora que ela quer. E segundo, tem que ser você. Porque se você está num bairro e você tem umas 20 pessoas que vendem brigadeiro, você vai escolher pela pessoa, você não vai escolher pelo produto, porque o preço de todo mundo é igual e o produto de todo mundo é igual. Você vai na pessoa e essa pessoa ela tem que te dar um motivo. Então você tem que criar uma imagem, você tem que criar portfólio, você tem que conquistar o mercado, mas não adianta chegar na festa de aniversário da criança e a pessoa fala, nossa, eu quero 400 brigadeiros para semana que vem. Aí você fala assim, então, tô com preguiça essa semana, não quero não, eu passo. Aí pronto, aí você nunca mais vende. Então você tem que conquistar um mercado que você consiga manter também. Você precisa conquistar o mercado que você consiga sempre atender a demanda. E aí você pode até vir a cobrar por essa disponibilidade. Mas aí o vídeo está fugindo desse assunto. Perceba que se a cabeleireira de Mogi ela percebesse que ela estava gastando 5 horas para ganhar 80 e que ela podia ganhar 1 hora para ganhar 30 e que nessas várias umas horas ela podia atender muita gente, pegar experiência com muita gente, criar um portfólio de clientes grande, conquistar mercado e manter esse mercado do lado da casa dela sem ter que pegar trem, sem ter que pegar ônibus, sem ter que andar na chuva. Isso seria muito melhor para ela e ela poderia chegar num ponto em que ela teria uma performance tão boa, mas tão boa, por quê? Porque foram vários clientes com vários tipos de cabelo, com vários tipos de história, ela aprendeu a lidar com cliente difícil, com cliente exigente, com cliente chata. Quando eu falo superar o debuff de todas as injustiças, uma pessoa ela pode vir e falar que você não explica direito só porque ela não entendeu. No caso do professor de inglês, ela pode dizer que você estragou o cabelo dela quando na verdade ela não cuidou do cabelo dela. Então, assim, você pode vender 100 hambúrgueres e 99 falarem bem. Quando uma pessoa fala mal, isso vai ter um impacto na imagem do seu restaurante, mas você pode tancar essa má avaliação, compensando com muitas outras boas avaliações e com muitos outros bons atendimentos. Então você pode superar esses debuffs, só que você aprende a lidar com clientes difíceis, tendo muitos clientes difíceis. Você aprende a lidar com alunos difíceis, lidando com muitos alunos difíceis, e chega uma hora que você percebe que você já lidou com tanta gente, que você já tem tanta experiência, que você já tem tanta estrada, que aí você pode subir o seu preço. E aí você pode se impor. E aí essa pessoa ela pode virar e falar assim, escuta, mas tem professor aí dando aula por R$ 20 a hora. E aí você olha para a pessoa de volta e fala, tem. E você é livre para fazer a sua escolha. Então, quando a gente fala de capacitação é literalmente upar a sua habilidade, até um ponto em que ela valha por hora mais do que o outro que não se capacitou. E você precisa ser só professor de inglês, você precisa ser só uma mulher que faz brigadeiro, um homem que faz brigadeiro, não tem problema nenhum com isso, e você precisa ser só cabeleireiro. Não, você pode ser tudo isso. Nada te impede. Nada te impede. Mas se você se especializar em muita coisa, você pode não ser bom em nada. Gente, tem cara que joga tanto videogame, que se dedica tão pouco à profissão, que não faz nada direito. Ele não faz nenhuma coisa direito. Se eu ficar 5 anos da minha vida fazendo uma coisa e fizer ela muito bem, mudar completamente e fazer por mais 5 anos outra coisa, de repente pode me dar na telha fazer as duas coisas junto. Qual o problema? Qual o problema? E quanto mais coisas você souber fazer, mais preparado você vai estar para um apocalipse zumbi, mais preparado você vai estar para uma pandemia, mais preparado você vai estar para uma guerra. Por quê? Porque você vai conseguir se adaptar às circunstâncias e você vai conseguir fazer aquilo que o mercado demanda naquele momento. Então eu estou dando aula de inglês, agora você não tem demanda para aulas, então eu vou fazer brigadeiro. Não está tendo demanda, eu vou cortar o cabelo dos vizinhos. Não está tendo demanda, eu vou fazer hambúrguer. Por quê? Porque são coisas que nada disso está tendo demanda, eu vou fazer tradução. Mas os tradutores já fazem. Então eu vou fazer revisão do Google Tradutor para você, para garantir que não vai ter nenhum engano horrível.
Você vai desenvolvendo capacitações que te permitem se colocar no mercado. E o mercado, você não pode ficar esperando que os capitalistas eles sejam justos e paguem para você porque você estudou, porque o governo te deu educação. Não é assim que o mundo funciona. Esse mundo está cor-de-rosa demais. Cor-de-rosa, não depreciativo. Cor-de-rosa no sentido de inocente demais. Porque o mundo ele não é desse jeito. Você vai ser contratado quando o seu cliente e a pessoa pagante encontrar valor naquilo que você tem para oferecer. Quando a pessoa que quer alguma coisa encontrar no seu trabalho o valor suficiente para que ele te remunere com dinheiro aquilo, ele vai te contratar e ele vai pagar aquilo que você achar justo, aquilo que ele achar que vale. Então, quando você der o seu preço, você vai falar, eu te ofereço isso aqui, ó, e eu cobro tanto. Ele vai pensar por um minuto e vai tomar a decisão dele. Das duas, uma, ou você vai ter que baixar o preço, ou você vai ter que melhorar o seu serviço, ou você vai ter que procurar outra pessoa. Agora, quando você compõe um portfólio, aí fica mais fácil. Quando você já tem na sua carteira 40 pessoas que cortam o cabelo com você todo mês, te sobra na agenda uns 10, 15 horários livres para a pessoa que te liga poder marcar o horário. E aí você tem potenciais novas pessoas que continuarão vindo e pegando esses horários e que vão repor aqueles clientes que pararam de vir por N motivos, porque mudaram, porque te acharam feio, porque não gostaram da última conversa, ou porque estão de mudança, ou porque, enfim. O tempo inteiro você vai perder pessoas. Eu, quando perco um aluno, parece que é um divórcio. Eu fico na fossa, assim, por uma semana. Porque eu gosto tanto dos meus alunos que quando eles param de vir, eu começo a sentir saudade e falo, cara, eu tô privado de um amigo meu aqui. Mas vem outras pessoas que preenchem esses espaços. Então, você pode se considerar uma pessoa de sucesso, quando o seu problema for horário de descanso e não falta de cliente. Então, eu olho para minha agenda e falo, não, eu estou trabalhando demais, eu preciso descansar. Então, eu vou parar de pegar novos alunos, e se alguém parar, eu vou descansar uma hora a mais na minha semana, porque eu preciso de mais tempo para mim. Isso é sucesso no seu portfólio. Isso é sucesso na sua conquista e manutenção de mercado. Por quê? Porque você se capacitou para isso e agora você está colhendo os frutos daquilo que você fez. Será que essa professora de Wuhan ela vai conseguir ter uma carteira como essa? Não. Ela vai dar aula para pessoas que querem pagar pouco, por enquanto. E vão ter paciência com ela porque ela é inexperiente. Você trabalhar barato no começo, você pagar para fazer de graça, ganhar pouco para fazer no começo, não é problema nenhum. Mas você não quer amadurecer na sua carreira, você não quer envelhecer na sua carreira dependendo disso. Você tem que, em algum momento, chegar num ponto confortável. Aí você fala assim, Fausto, você tá fazendo um discurso para autônomo. Eu sou da vida corporativa. Sim, substitua a mulher que quer cortar o cabelo, substitua o aluno de inglês pela empresa que quer você, pelo trabalho que você oferece. Se você é programador, substitua por empresa de TI. Se você é contador, substitua por empresas que precisam fazer contabilidade. Então, o tempo inteiro, se você foi contratado por uma empresa, outras vão estar olhando para você e outras vão estar dizendo, você não quer trabalhar para mim? Você vai ser convidado de acordo com a sua capacitação e aquilo que você consegue demonstrar para o mercado. E aí a gente vai para um outro episódio dessa playlist de capacitação, que é muito importante que você saiba que a empresa na verdade não existe e que existe um bando de pessoas que estão na sua empresa agora que vão te levar para a sua próxima. É basicamente isso. Se você hoje é programador e está trabalhando numa empresa, saiba que essa sua empresa não existe. Quantas pessoas tem na sua empresa? 50? Então a empresa não existe, não importa qual seja o nome dela, e existem 50 pessoas lá, das quais umas 20 te conhecem. Essas 20 pessoas, elas dirão se você vai continuar no mercado, ou se você vai ser empurrado, ou se você vai ser puxado. Quer dizer, essas 20 pessoas vão dizer como que você vai continuar no mercado. Se você vai ficar onde você está, se você vai ser empurrado, se você vai ter puxado. São 20 pessoas que vão definir isso. Te juro, não é mais do que 20 pessoas que vão definir isso. São as pessoas que estão perto de você, que estão sendo impactadas diretamente pelo seu trabalho. Uma delas é sua chefe, outra é o chefe dele.
o outro é o RH, mas assim, e o resto é colega, e você vai ter umas 20 pessoas que vão dizer se você vai continuar exatamente onde você está, se você vai ser empurrado, no caso mandado embora, ou se você vai ser puxado, que é quando uma dessas 20 pessoas sair, for para outro lugar e falar, cara, tinha um cara que trabalhava comigo lá que talvez vocês devessem conhecer. Ou simplesmente alguém que está trabalhando com você e fala, mano, essa empresa aqui está precisando de alguém como você. Ou você viu essa vaga aqui? E aí você será puxado por alguma outra empresa, muito provavelmente melhor, que vai te remunerar melhor. Por quê? Porque você já upou e ainda não foi reconhecido. Quando você paga para fazer, quando você faz de graça e quando você ganha pouco para fazer, você upa. E as pessoas vão olhar para você e vão falar, você está ganhando pouco numa posição abaixo da que você é capaz de fazer. E elas vão te recomendar e você será puxado por essa vaga que vai te remunerar melhor e vai te dar a oportunidade de fazer mais. E aí é quando você vai começar a pagar para aprender a fazer outra coisa. E aí você renova esse ciclo. Você está vendo que se você era um analista, você pode se tornar um analista sênior. Depois você pode se tornar um coordenador. Quando você for um coordenador, você vai estar meio que pagando para fazer. Por quê? Porque o seu salário não será dos melhores, você terá que se provar, você terá muita meta para bater, você vai ter muito a desenvolver, mas enfim, você está aprendendo. E vai chegar uma hora que você vai fazer tão bem aquilo que você vai dizer, na verdade, eu acho que eu já posso ir para o próximo passo. E aí essas 20 pessoas ao seu redor vão dizer para onde você vai. Hoje, essas 20 pessoas incluem alguém que está procurando você no LinkedIn, que eventualmente pode te encontrar. E as movimentações, elas são feitas dessa forma. Só que sabe como que essa pessoa que te encontrou no LinkedIn, ela vai saber se você é mesmo essa pessoa que eles estão procurando? Eles vão falar com seus colegas. Sabe quem são seus colegas? Essas 20 pessoas ao seu redor que eu falei que vão definir onde é que você vai parar no mercado. Então, se você é da vida corporativa e você não corta cabelo e não tem alunos, mas você tem um monte de colegas à sua volta, saiba que eles são o seu portfólio. E que portfólio vai ser esse? Puta, uma vez deu que expressão que eu escutei esse dia que eu achei engraçado pra caramba. Esses dias deu um bizu aqui, menina, você não sabe. A gente teve que estar trabalhando até meia-noite. E aí quem ficou aqui, ó, quem não largou, quem apoiou a gente na hora que precisava foi ele ali. Você compôs portfólio. Onde vai dar uma briga e você vai intermediar, vai pacificar a situação. Compôs portfólio. Um dia uma colega sua vai vir chorando porque brigou com o namorado e você vai conversar com ela. E você não vai falar, foda-se, faz o seu trabalho aí. Você vai falar, não, volta, vai pra sua casa, descansa, deixa que eu faça o seu hoje. E aí você vai conseguir pontos de karma com essa pessoa. E de tanto pai, de tanto se mostrar uma pessoa reliable, né, alguém com quem os outros podem contar, você vai conquistar um mercado muito grande ao redor delas. E talvez num dia, numa reunião, numa discussão de promoção, as pessoas talvez digam, tá na hora de vocês promoverem ele, porque na verdade ele já está na dianteira. Na verdade ele não tem o cargo, ele não tem autoridade, mas ele já tem liderança. Na verdade é ele que coordena aqui, gente, tudo. Tá na hora dele ser recompensado por isso. As pessoas te colocarão no lugar, assim como elas te derrubarão se você não for legal. Se você for o cara que sempre reclama, que sempre vai embora primeiro, que nunca dá um passo a mais do que você é obrigado a dar, porque você não quer ser feito de otário. Se você é a pessoa que exige dos outros, que expõe os outros, que não prevê as necessidades dela, que não atende às necessidades dela e que faz exigências impossíveis de serem satisfeitas, o dia que precisar de alguém para ser chefe, para ser promovido, para ser coordenador, você acha que alguém vai lembrar do seu nome? Não, mas o dia que tiver corte de gastos, o dia que tiver corte de pessoas, essas 20 pessoas vão dizer para onde você vai. E você vai ser empurrado. E você vai precisar da recomendação delas. E aí você vai falar, meu Deus, por que eu não prestei atenção quando ele fez aquele vídeo de capacitação? Que entre uma pessoa de 80 aleatório, era melhor eu ter focado em 20 pessoas de 30 que me garantiriam estabilidade. Estabilidade é uma coisa que não existe, mas sim, estabilidade. Mais vale um monte de pessoas querendo te pagar isso de coração, porque sabe que você vale, do que uma pessoa pagando isso daqui só porque ela quer parecer rica para as outras pessoas que estão vendo o Instagram dela neste momento. Saiba diferenciar valor real de valor simbólico e queira entregar para as pessoas valor real na medida do possível.
Não, aí eu tô sendo meio preconceituoso. Tem nada de errado em você ser um vendedor de valor simbólico. Só que aí a gente cai para um mercado que é completamente diferente desse daqui. Aí a gente vira vendedor de NFT, que aí já é especulação né, de valor e de imagem. E aí foge um pouco da entrega de produtos que requerem maestria. Falei demais. Nos outros vídeos eu falei tanto quanto, mas eu falei de coisas muito abstratas. E eu espero que desse vídeo vocês tenham conseguido umas dicas um pouco mais tangíveis e percebam. Eu já tive amigo mecânico e eu já comprei pastilha de freio e pedi pro cara deixar eu comprar, do cliente dele. Por quê? Porque eu queria aprender a trocar a pastilha de freio de carro velho, porque isso era na década de 90. Aí você fala, como você é otário, você pagou para trabalhar. Sim, não, eu não, quer dizer, eu paguei para fazer, eu não paguei para trabalhar. Eu paguei para fazer porque fazendo eu pude aprender. E quando você entende que conhecimento tem valor, você começa a querer acumular cada vez mais conhecimento. E aí quando vem alguém e te debufa, quando você está fazendo uma pizza e vem alguém e fala, seu burro, não é assim que abre, assim, ó. Quando você está explicando alguma coisa e alguém te corrige, você falou bosta, você devia ter falado isso, aí você fala, cara, logo eu que estou acostumado a pagar para aprender, esse cara me ensinou de graça, eu vou dar um abraço nele. E aí você vai ficar feliz quando você for corrigido. Por quê? Porque a pessoa está te upando de graça, e aí você vai ser grato a ela e vai agradecer por ela ter te transformado num profissional e numa pessoa melhor do que você era minutos atrás. A gente não gosta de ser corrigido. Por quê? Porque a gente gosta de ganhar nosso espaço no grito. E quando alguém ataca alguma coisa da nossa performance, a nossa primeira reação é, vai tomar no seu cu. Do tipo, quem é você para falar do meu trabalho? Por quê? Porque aquele medo do escravo de ser chibatado. Quando um escravo chega pro outro e fala o outro tá fazendo errado, a probabilidade do outro ser colocado em uma situação de castigo é muito grande. Então é desleal, é uma facada nas costas quando alguém expõe um erro seu. Mas você tem que entender que isso faz parte da nossa cultura. Uma vez veio um aluno de português meu, e eu até conto essa história em algum lugar desse canal, e ele fala, cara, eu fiz uma reunião com todos os meus gerentes. Ele era diretor de uma seguradora. Fiz uma reunião com todos os meus gerentes porque tá uma zona aqui, e imagina o inglês falando isso, né? Tá uma zona, ninguém se entende, tô com muitos problemas de comunicação. Fiz uma reunião para todo mundo falar o que estava errado. Sabe quem deu opinião? Sabe quem falou o que estava errado? Ninguém. Aí eu encerro a reunião, 5 minutos depois começa a pipocar a gente na minha mesa, falando, então, veja bem, tem isso, tem aquilo, porra, pra que caralho isso eu fiz a reunião? Ele falou tudo isso em inglês, um velho, né, emocionado. Eu falei, então, o Brasil, ele tem uma cultura que vem, que é muito explicada pela escravatura mesmo. E não tinha esse negócio de vamos conversar para evoluir. Tinha o cara que fazia o que o fazendeiro mandava, e tinha o cara que fazia diferente. E quando você falava que o outro estava fazendo diferente, você estava expondo alguém que estava fazendo errado, e quem fazia errado apanhava. Então nenhum gerente vai chegar na frente do outro gerente, de frente para você, e dizer para você que o cara está fazendo errado. Por quê? Porque isso é apunhalar pelas costas no Brasil. Quando você diz que o outro está fazendo errado, você está sendo desleal, você está sendo... É X9 que fala? Enfim, você está sendo literalmente desleal. E é desse jeito que a gente vê. Pô, mas então como que aprende? Eu falei, pois é difícil. A gente perde a oportunidade de aprender muita coisa porque a gente deixa de corrigir o erro do outro, porque isso soaria como uma ofensa. Então você vai ter que conquistar a confiança dos seus gerentes, e você vai ter que arrancar deles o que está errado, e depois você vai ter que ser leal em relação àquilo que eles te ensinaram. E bugou a cabeça dele, porque nós brasileiros somos muito bons nisso. Ingleses não são, japoneses não são. Por quê? Porque eles não treinaram isso a vida inteira do jeito que a gente treinou. Eu falei, o dia que chegar um gerente e falar que o outro gerente, amigo dele, está fazendo negócio errado, você vai chegar para o outro gerente que está fazendo errado e vai falar, estava aqui reparando em você
E acho que nós temos um ponto que nós podemos melhorar. Você não vai chegar para esse gerente 2 e falar: ó, o gerente 1 me falou que você está fazendo bosta, hein? Porque senão o gerente 1 nunca mais vai te ajudar a corrigir o gerente 2, nem o 3, e nem ninguém. Ele vai guardar rancor de você. Ele falou: nossa, agora tudo faz sentido. E esse cara, a partir desse dia, ele começou a realmente desenvolver essa habilidade e começou a conquistar a confiança das pessoas. E à medida que os gerentes dele perceberam que ele era leal com a informação que lhes era dada, que era dado, todo mundo começou a falar para ele: ó, esse cara que faz isso, esse cara que faz isso, esse cara que faz isso, esse cara que faz isso. E quando ele ia de maneira não punitiva, falar: olha, nós temos pontos de memória e eu pensei aqui com as minhas ideias e acho que você tem que melhorar nesses 4 pontos, o cara melhorava. Por quê? Porque ele não se sentia desrespeitado, ele não se sentia denunciado, ele não se sentia traído. Você tem que lutar contra essa cultura que faz com que você jogue no lixo todas as oportunidades que você tem de melhorar sua performance, porque você acha que você está sendo desmascarado porque a pessoa está dizendo que você é uma fraude. Então, da próxima vez que você fizer alguma coisa e alguém falar: olha, tá errado aqui, preste atenção na pessoa, veja o mundo pelo olhar dela, veja onde você pode melhorar e supere o debuff que você levou. Se você superar esse debuff, corrigir isso e fizer isso cada vez melhor, você vai estar no caminho certo da capacitação. Você vai se capacitar cada vez mais, o resultado disso vai vir e eventualmente você vai poder cobrar muito mais caro pelo que você faz errado, porque você ainda não aprendeu a fazer direito. Do fundo do coração, espero que seja útil. Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas é porque eu realmente queria compartilhar tudo isso com vocês. Por hora é isso, um grande abraço.